vamos voltar a falar sobre o caso da funcionária de um banco, do Banco do Nordeste, que foi feita refém por criminosos na manhã dessa terça-feira. Não só ela, também como familiares. A repórter Gorete Santos está na cobertura durante toda a manhã, nos traz as informações atualizadas agora ao vivo. Gorete Santos, boa tarde novamente para você. Novamente, boa tarde, Thiago, a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Felizmente, uma ação que terminou de forma frustrada para os bandidos, com um resultado bastante positivo. Um preso, recuperação de todo o dinheiro e os reféns também, todos a salvo, sem nenhum ferimento, nenhuma troca de tiro durante esta ação, que na verdade provocou muito susto, foi um momento de muito temor, de muito perigo também, já que a família foi mantida sob a mira da arma desses bandidos, enquanto a gerente era conduzida até a agência do Banco do Nordeste, na Avenida João 23. A gente acompanhou o trabalho da polícia na manhã de hoje, que continua nas buscas, e a gente mostra agora para vocês o início de toda essa ação. Essa foi a terceira tentativa de assalto à agência do Banco do Nordeste, na Avenida João 23. Dessa vez era horário de abertura. Alguns clientes já estavam no local, mas não imaginavam o perigo que estava por vir. Enquanto parte da quadrilha mantinha pelo menos 7 pessoas reféns, entre funcionários e parentes da vítima, na casa dela, outro grupo se dirigia à agência bancária. Um dos homens dentro do carro da gerente, conduzido por ela. Ao chegar ao banco, eles adentraram sem que ninguém percebesse que se tratava de um assalto. Mas, quando a funcionária se dirigiu ao cofre acompanhada de bandidos, o segurança desconfiou e acionou a polícia. Esse cliente conta que 2 deles entraram na agência. Se entrar normal, como um cliente mesmo, a gente chega aí, a gente desce, entra no banco ali. Aí eu tava vendo o pé da escada ali, eles passaram pertinho da gente. Subiram. Quando subiram, eu conheço um menino daí, aí o segurança daí desceu já correndo já, sabe? Aí travou o banco aí, dizendo que tava tendo um assalto, aí acho que ele viu que ia dar errado, aí escapuliu um. Só que o outro ficou lá em cima. Que é o que pegaram, né? Aí o outro escapuliu. Quando os bandidos perceberam que o cerco se fecharia, parte do bando fugiu. A guarnição já estava fazendo um PB próximo do banco, a orientação do comando, fazer as agências bancárias. Visualizou, achou esquisito aquele movimento, adentrou na agência e se deparou com já alguns funcionários da agência conduzindo o dinheiro em alguns malotes. Os elementos estavam num Versa cinza fumê, evadiram-se do local, mas esqueceram um dos comparsas aqui dentro do banco. A força tática adentrou e efetuou a prisão do elemento que estava armado e com o dinheiro estava posto em duas lixeiras aqui do banco. O bandido preso dentro da agência foi identificado pelos militares como Rafael, mais conhecido como Fael do Saci, já conduzido à sede do Greco. O dinheiro que eles haviam colocado em 2 lixeiras da agência também foi levado para a sede do Grupo de Repressão ao Crime Organizado. E nós estamos aqui neste momento na sede do Greco, Thiago. Há 2 correções, pelo menos, a serem feitas, viu? A gente fez a reportagem no calor ali ainda do início de toda essa operação. Segundo a Polícia Militar, tratava-se desse Rafael, mais conhecido como Fael, do bairro Saci, mas é uma informação que ainda está sendo averiguada pela Polícia Civil, já que ele deu outro nome para a polícia. E há informações também de que a condução até a agência do Banco do Nordeste não foi feita por mais de um bandido. Apenas um teria ido junto da gerente para fazer essa ação lá, enquanto as outras pessoas eram mantidas refém. A gente vai ter mais detalhes a partir de agora com o coordenador aqui do Greco, o delegado William Moraes, que tem mais informações, esclarecimentos para trazer para a gente, já que agora muitas das vítimas já foram ouvidas. Delegado, o próprio rapaz que foi preso também, que deu o nome de Ronildo da Cunha Ribeiro, mas que de fato é uma identidade que vocês ainda estão averiguando, Quais as informações que a gente já tem acerca dessa ação agora, depois de toda essa investigação? Boa tarde.
Boa tarde, a investigação está bastante adiantada. Na verdade, a gerente, juntamente com sua família, foi feita de refém no início da manhã de hoje. A gerente foi levada por um dos componentes dessa organização criminosa até o banco, para que conseguisse abrir o cofre e de lá subtraísse um dinheiro. Uma outra parte dessa organização criminosa ficou no veículo com outros familiares. Nós temos uma outra parte que estava fazendo toda a questão do acompanhamento, né, de toda a ação criminosa. A polícia conseguiu ter informações antes da concretização do assalto, né, que estava vendo essa ação no interior do banco, adentrou ao banco, conseguiu prender um desses assaltantes, o dinheiro foi recuperado, as vítimas todas foram colocadas em liberdade, né, nós temos aí já conhecimento de alguns veículos envolvidos nessa ação criminosa, nós já temos pelo menos o reconhecimento facial de mais 2 pessoas envolvidas nessa ação criminosa também. O que é certo é que essa investigação está bastante adiantada. O senhor falou em reconhecimento facial. Vocês tiveram acesso a imagens na própria casa da funcionária, ou de repente no próprio banco, que possam vir ajudar nessa investigação? Nós estamos pegando vários dados, né, várias fontes para conseguir a identificação dessa quadrilha, né, dessa organização criminosa. Nós temos tanto o reconhecimento, fazendo áudio de retrato falado, nós pegamos imagens também, através de fotografias já de arquivos nossos, de arquivos de outros estados, como Maranhão, Pará, Ceará, Tocantins. Então nós temos todos um banco de dados, né, para poder subsidiar nossas investigações e também identificação dos outros componentes dessa organização criminosa. O que leva a polícia a crer que apenas um desses bandidos se dirigiu à agência bancária junto com a gerente sem haver nenhuma escolta, delegado? A própria gerente está prestando esclarecimento agora, como todo o resto da sua família também está prestando esclarecimento, né? E ela mesma falou que junto com ela só tinha um membro dessa organização criminosa e apenas eles entrou no banco e foi até o cofre do banco. Então, nós não temos mais de um dentro da agência, nós só temos um, mas nós temos outros componentes do banco que se encontravam com a família, que se encontravam na residência, que se encontravam no local, fazendo todo o acompanhamento dessa ação. Foi um trabalho, felizmente, com bastante êxito. A gente já observou o resultado positivo dessa ação. A polícia ainda está investigando, na verdade, a identidade desse que está preso aqui no momento. A gente teve informações de que a gerente ela tem mais 30 anos de atuação, né, nessa atividade e que já teria havido pelo menos 3 tentativas de assalto lá à agência do Banco Nordeste, em outros 2 momentos à noite e desta vez com ela sendo sequestrada. Diante dessas informações, a polícia já tem condições de saber se o Rafael e esse bando, de repente, fez parte de outras organizações que vêm agindo aqui na capital também, aqui do estado do Piauí? No caso específico de hoje, nós temos absoluta certeza que essa organização criminosa já tem toda uma metodologia, tem toda uma expertise nesse tipo de ação, né? Pelos modos operantes que eles realizaram essa ação criminosa, né? Em relação às outras tentativas na agência bancária do Banco do Nordeste, ocorrida ali na João 23, nós temos absoluta certeza que são ações totalmente independentes umas das outras. As 2 outras casos foram casos de amadores, não uma organização criminosa bastante profissional nesse caso de hoje, né? A questão do preso de hoje, que está sendo autuado agora, ele deu um nome, acreditamos que esse nome não seja de fato o que ele deu, né? Ele está apresentando um nome falso, mas aí nós trabalhamos aqui não apenas com as informações da Polícia do Piauí ou da Polícia Civil do Piauí, nós trabalhamos com outras instituições de segurança pública, a própria Polícia Federal está aqui nos auxiliando, nós temos colegas dos outros estados, como Maranhão, como Pará, como Ceará, como Tocantins, como Bahia, como Pernambuco, né? Todas essas pessoas, todos esses entes de segurança pública, nesse tipo de caso, nos auxiliam, porque a gente pede informações, manda foto, manda vídeo, manda a qualificação que eles nos deram, e aí é subsidiar. Se ele deu o nome falso, nós iremos saber se o nome é verdadeiro ou se é falso. Nós temos um questionamento do Tiago. Pois não, Tiago? Isso, gostaria de agradecer ao delegado Willam pela disponibilidade da entrevista e, ao mesmo tempo, solicitar que ele pudesse acompanhar conosco, antes de eu fazer a pergunta, Gorete, ele pudesse acompanhar a reportagem que a Carol Santana fez lá na casa da vítima, onde a vítima foi pega e os familiares também. Foi lá na Vila Operária, zona norte de Teresina, a repórter Carol Santana esteve lá. Vamos acompanhar, por favor.
Todos os dias, Dona Alda pega carona com a funcionária do Banco do Nordeste, sequestrada pelos assaltantes. Elas são vizinhas no bairro Matinha, zona norte de Teresina, e sempre se encontram na porta de casa antes das 8 horas da manhã. Ao saírem nesta terça-feira, elas foram abordadas pelos criminosos. Segundo informações do comandante da Rony, Major Nil Marcos, a família da funcionária do banco, identificada como Marlene, foi retirada de dentro de casa e colocada em um veículo utilitário vermelho. Depois, cada pessoa foi sendo solta em pontos diferentes da capital. Durante toda a manhã, a Polícia Militar interditou a residência para que fosse feita a perícia. Já a vizinha que viu o início da ação foi presa por um dos bandidos que levou a chave da casa dela. Ela ia fechar o portão, aí de repente eles pegou assim na gente e levou. Levou, aí trancou. Nós dentro do quarto e ficamos trancadas. Aí ele mandou eu baixar a cabeça e fiquei com a cabeça baixa todo o tempo. Aí ele ficou andando na casa dela todinha. Não sei com o que ele estava, não sei de nada, porque menina, eu baixei a cabeça e não levantei mais. Só tinha um. A senhora viu ele chegando no carro? Viu? Não sei. Minha filha, o pânico é grande, não dá para você decifrar, não. Tá vendo aí? Sobrou até para a vizinha. A vizinha estava na rua, foi obrigada a entrar em casa, eles trancaram a porta, deixaram a vizinha lá dentro. Agora eu queria saber, Gorete, o delegado disse que já tem o levantamento, o reconhecimento facial aí de 2 pessoas, já tem um preso, né? E essa ação, ela guarda uma semelhança muito forte, delegado, com uma ação que aconteceu contra uma funcionária do Banco do Brasil. Eles agiram da mesma forma. No ano passado, se não me falha a memória, abordaram a família, ficaram com a família, levaram ela para o banco e lá realizaram o roubo. E essa quadrilha, no caso do Banco do Brasil, tinha ramificações com um elemento de Timon, que inclusive foi preso meses depois, durante uma farra, uma orgia com a presença de mulheres e outras coisas lá em um sítio. Pode ser o mesmo bando, delegado? Na verdade, de fato, nós tivemos 2 ações que nós colocamos, denominando no meu policial como sapatinho. É quando a família de funcionários do banco, principalmente de gerentes ou da questão financeira, é tida como refém para eles poderem ter uma facilidade na subtração do dinheiro das agências bancárias, né? O que diferencia essa ação de hoje com a ação relacionada à gerente do Banco do Brasil da Ceasa no início do ano, mais precisamente em fevereiro, foi porque eles tiveram a família de refém, mantiveram a família de refém um dia na noite anterior ao crime, da execução do crime. Dessa vez não. Na própria manhã, no início da manhã, quando a funcionária saía se deslocando ao seu trabalho, ela foi abordada. Mas o que é característico nessas 2 ações é que, primeiro, colocar a família de refém para poder ter acesso ao numerário das instituições financeiras. E segundo, é o planejamento. Eles não fazem nada de improviso, existe toda uma ação planejada anteriormente, existe toda uma divisão de tarefas já previamente estabelecida. Inclusive acompanhando a rotina dessa gerente. Exatamente, né? Mas o que é, vamos dizer assim, entre aspas, o que é que nós temos aí de bom nisso? É que nas 2 ações que ocorreram no Piauí, as 2 ações, nós conseguimos de uma forma muito rápida esclarecer e levar essas pessoas envolvidas para responder pelos seus atos. Na ação de fevereiro desse ano, todos os envolvidos foram presos, uma parte do dinheiro foi recuperada, armamento também foi apreendido, e na de hoje a ação não chegou nem a ser executada por completo. Foi uma tentativa no qual nós conseguimos tanto conseguir a libertação dos reféns, como também a prisão pelo menos de um em flagrante, né? Então aí que está a diferença, e também a ação muito rápida por parte da polícia do estado do Piauí. No caso da liberdade desses reféns, eles já tinham conhecimento de que a polícia já tinha prendido, de que a ação tinha sido frustrada, ou eles imaginavam ainda, a polícia tem alguma informação acerca disso, delegado, para eles soltarem toda a família, assim? Como eu acabei de falar, né, existe todo um planejamento, uma divisão de tarefas dessa organização criminosa. Então, quando uma das etapas que eles fizeram o planejamento não sai como eles estabeleceram, a tendência é que eles
abandone a ação criminosa. Foi o que aconteceu. Quando eles tomaram conhecimento que a ação tinha sido frustrada, aqueles reféns não interessavam mais a ele. E eles liberaram a família. E claro, se fossem manter os reféns, seria ainda muito pior para todos eles, né? Muito obrigada, então, delegado William Moraes, que é coordenador aqui do Grupo de Repressão ao Crime Organizado, trazendo todas as informações atualizadas acerca desse caso, identificação do Rafael, que a gente tem informações de que seria Rafael, que ele deu o nome de Ronildo, ainda está sendo, na verdade, investigada pela polícia, Tiago, para saber o verdadeiro nome dele e, claro, também as buscas aos demais. Tiago?